Estamos apresentando mais um episódio do FI Talks. Meu nome é Laís Leoncini, eu sou gerente de negócios do FI Group. E hoje o nosso tema central será a indústria química brasileira, um setor que está na base de praticamente tudo que consumimos. E para demonstrarmos a importância desse segmento no nosso país, nós temos 3 números de grande impacto. Então, em 2024, nós tivemos uma movimentação da indústria química de cerca de 158 bilhões de dólares. Isso representa 11% do PIB industrial brasileiro. Além disso, estamos falando da geração de cerca de 2 milhões de empregos, diretos e indiretos, uma das maiores massas salariais da indústria nacional. Mas, apesar de tudo isso, ainda assim, em 2024, nós tivemos um déficit de 49 bilhões de dólares, um dos maiores da história, o que demonstra a proporção dos desafios que nós temos pela frente. E são sobre esses desafios, mas principalmente as oportunidades e os caminhos possíveis para a indústria química seguir, que nós vamos falar hoje. Então, aqui comigo temos o João de Freitas, do FI Group. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, Laís. Muito bom. E também comigo temos aqui o Biracir e a Silvia, que vão fazer com que essa conversa fique ainda mais enriquecedora. Vou pedir por gentileza que vocês se apresentem, e aí começando pelo Biracir, por favor. Olá, pessoal, tudo bem, João? Tudo bem, Silvia? Laís, muito bom dia. Pessoal, bom dia. Eu sou Biracir Fernandes de Lima Filho, sou químico industrial, sou mestre em Química de Produtos Naturais, doutor em Vigilância Sanitária e pós-doutor em Tecnologia de Formulações. Tenho uma trajetória muito interessante, né? E isso acaba me proporcionando falar sobre esse tema por um conhecimento prático, né? Meu, experimental, porque com essa formação acadêmico-científica, eu pude passar por indústrias, passar pela agência reguladora, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dar suporte para o que a gente vai conversar hoje, para indústrias, Silvia, indústrias, João, Laís, para a gente tentar levar para esse grupo empresarial e profissionais dessa indústria a importância dela, porque muitos acabam perdendo um pouco essa noção, e depois a gente vai falar um pouco, né, do que é a química, onde é que ela está. Na verdade, ela está em tudo, não é praticamente tudo. O que você imaginar. Né? A gente costuma dizer que tem massa, ocupa lugar de espaço, tem química. Então, tudo que está aqui nessa mesa, inclusive, né, o próprio material eletrônico que foi gerado agora para sair o som, a imagem que vocês estão vendo aí lindamente, passa por química. Então, essa experiência que eu tive, desculpa, em 2 indústrias, eu consegui aplicar na prática e enxergar algo um pouco diferente e um pouco interessante para essa nossa conversa. Dores e necessidades que a indústria tem. Tanto o profissional, quanto o empresário, quanto a sociedade com o produto, com o resultado dessas transformações químicas que ocorrem nessas empresas, né? Que são empresas que vão manipular substâncias, blocos químicos pequenos e transformar em blocos maiores que vão gerar os produtos de consumo. Então, acredito que essa conversa hoje vai ser muito interessante com vocês, viu? Maravilha, obrigado, Biracir. Sem dúvida, eu acho que aqui a gente tem tema para transcorrer o dia todo. Eu sou partner de uma engenharia industrial que atende principalmente, né, a indústria química, e aí o que eu tenho para trazer é o que eu vejo nesses sites industriais, as oportunidades que a gente tem, não só de rever a ociosidade, né, que é uma coisa que a gente constata, mas também aprimorar os processos produtivos para que eles se tornem mais eficientes, né? Para que permanentemente estejam em progressão. Então, eu acho que eu venho aqui só dizer que o Biracir tem, né, uma visão maior sobre o que está acontecendo, e a gente constata isso no campo, a gente constata isso quando a gente entrega engenharia, quando a gente vê as coisas funcionando sob o ponto de vista industrial. Tá? Maravilha, agradeço a participação de vocês. De fato, quando nós falamos de indústria química, os temas eles podem ser muito amplos, né? Porque realmente a química, como você mesmo mencionou, Biracir, ela está em tudo. Então ela está aqui nessa mesa, nas nossas roupas, nos produtos de higiene. E hoje nós vivemos um momento muito desafiador
com relação a essa indústria, né? E agora, para a gente já começar essa conversa tão interessante, eu vou pedir um pouco que você comente para nós, Silvia, sobre essa sua visão e esse aspecto do que tem acontecido dentro da indústria química, um olhar muito para os clientes que vocês acompanham e realmente qual que é o cenário que a gente está vivendo no Brasil e possíveis preocupações que já existem. Assim, a impressão que eu tenho, a gente atende a indústria química desde os primórdios da empresa. A empresa está, né, fazendo 27 anos esse ano, mas Bacana. Eu estou com eles há 15, 16 anos. É uma ociosidade do processo, processos que estão trabalhando sempre de forma urgente, né? Com bastante espaço para aprimoramento, para revalidação desses processos. Então, eu acho que é momento da gente rever como é que a gente está conduzindo esse processo, quanto que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer, não só de inovação disruptiva, né, mas de inovação dentro dos próprios processos que já estão ali, né, que estão postos, sem grandes investimentos, né, de uma forma planejada e paulatina. Em geral, os projetos que a gente atua, o levantamento, o estudo do CAPEX ou das possibilidades do conceito de mudança, eles são feitos muito rápidos, né? Então, às vezes sem o amadurecimento necessário e na prática a gente não consegue entregar aquilo que poderia ter sido implementado para que esse processo viesse a chegar no seu máximo, né? Talvez ele possa até estar bem, sob o ponto de vista de um determinado fluxo, para uma determinada linha de produto, mas quando você pensa no mix, na simultaneidade, esses comportamentos às vezes não são adequadamente avaliados e você tem pulmão, né, para não só incrementar a planta, o produto que já está ali sendo realizado, mas também introduzir novos produtos, né, pensar em como é que a gente pode trabalhar novas matérias-primas, como a gente pode mudar os fluxos para que eles fiquem mais rápidos ou menos arriscados ou que com uma contenção no processo de contaminação maior. Então, são inúmeras abordagens que você pode fazer quando você olha para essa linha produtiva, né? Só que para isso é preciso o quê? Colocar engenharia, né? É preciso parar, olhar, fazer cálculo, né? Matemática e planejar a implementação dessas mudanças para que você ocupe esse espaço. Eu acredito que esse espaço ocupado ele vai melhorar o resultado, né, dessa planta e, consequentemente, poder prover melhor o mercado que hoje traz muito de fora, né? E por que a gente não pode ocupar esse espaço aqui dentro, né? A própria Laís iniciou a conversa falando desse déficit comercial, desse déficit da balança comercial em relação a produtos químicos, mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Silvia, você fala que tem essa possibilidade, mas há espaço para planejamento, um olhar para dentro. Então seria, em outras palavras, um melhor olhar para um diagnóstico para dentro, muitas vezes as possibilidades de um projeto que pode ter impacto positivo, que pode ser um lançamento de um produto ou até uma melhoria de processo, ela está muito próxima ali da empresa, mas falta esse diagnóstico de olhar para dentro e saber o que priorizar? Olha, uau, pergunta sensacional. Falta o conhecimento do ativo que você tem, da possibilidade que ele tem, de como você pode usar, porque hoje a balança se não, um resultado de mercado, né? Nosso custo produtivo é muito alto, e a ociosidade é uma coisa que pressiona muito esse custo produtivo, né? E se você conhece o que você tem, né, e você tem tempo de análise para fazer isso, você pode transpor algumas dificuldades, de custo, inclusive, né? Mas eu sinto hoje que os gestores das plantas industriais, eles são muito pressionados por tempo. Primeiro porque, espero que, né, isso cause uma boa impressão, as áreas de engenharia das plantas industriais, elas estão muito otimizadas, elas estão muito reduzidas, né? E com ações, com atribuições muito operativas. Então, assim,
é preciso analisar mais, é preciso estudar mais, né? E aí implementar ações que reduzam o custo de produção, melhorem o fluxo dessa produção e a gente possa ter um custo melhor para competir no mercado que hoje se põe, né? Maravilha. E até interessante você mencionar isso, Silvia, porque quando a gente olha essa ociosidade realmente que existe, né, nas plantas atuais, a gente está falando de cerca de 64% da capacidade que está sendo explorada. Então, a gente ainda tem uma margem de explorar essa capacidade produtiva das indústrias químicas que precisa partir da inovação. Então, os recursos naturais, eles existem aqui no Brasil. A gente sabe que é uma das indústrias verdes que tem a maior potência quando a gente olha a nível mundial, e isso tem que ser explorado. E aí, aproveitando essa fala também, Biracir, como que você visualiza esse impacto a nível do mundo e da nossa representatividade a nível da indústria química nacional, e o que a gente pode ainda levar isso para fora, para além do que são todos esses produtos importados que têm impactado muito aqui no nosso dia a dia? É uma questão muito interessante, Laís, e vale a pena a gente ir lá atrás e recordar que essa situação ela vem crescendo, ela não é nova, tá? E a gente acaba pecando em pequenas partes que o somatório levou essa ociosidade para esse tamanho, para esse patamar, né? Um desses pequenos pontos é o que a Silvia já descreveu aqui para a gente. Ou seja, o grupo não está olhando para dentro da fábrica. O que está acontecendo? Onde eu posso ajustar? O que eu preciso fazer com documentação, com processo, para poder deixar a minha fábrica, a minha unidade produtiva, a minha linha, apta para produzir o que eu estou importando, né? Ou seja, eu preciso, na verdade, substituir o que eu estou trazendo a um custo que hoje eu não consigo competir. Tá? Então, eu estou perdendo linhas, eu estou deixando agora unidades ociosas, porque o produto que eu posso gerar ou que eu gerava originalmente naquela unidade, naquela linha, ele está sendo substituído por outro que está sendo produzido em um país que tem uma condição que eu não vou discutir qual é a condição do outro país. Tá? Eu não estou alcançando aqui. Então, tudo bem. Conjunto de fatores. Eu tenho algum apoio, eu tenho alguma segurança para esse investimento, Silvio? Eu preciso fazer um investimento. Tá? Só que esse investimento, eu otimizar, eu adicionar uma linha adicional, né, atualizar equipamentos, modernizar, Silvio, equipamentos, Laís, eu preciso enxergar que depois de amanhã aquele meu produto ainda vai ser importante e necessário, que eu vou conseguir escoar minha produção, né? Então eu preciso dessa segurança do que vai acontecer ali na frente. E eu lembro para vocês que alguns anos atrás, né, em um desses insumos químicos muito interessante, e que a gente vai acabar falando um pouco mais sobre ele aqui ainda hoje, que é um insumo para a indústria farmacêutica, houve projeto para incentivar essa indústria aqui no Brasil e uma proposta de que o próprio governo iria adquirir durante um certo tempo. Ou seja, eu ia ter pelo menos uma garantia de escoar minha produção durante um certo tempo. Ok, então isso já era bastante interessante. O governo assumiria essa demanda? Assumiria a demanda e um pouco mais para frente projetos de que se é um insumo nacional eu tenho algumas prioridades para poder trabalhar com ele. Era um incentivo, né? E você soma agora o que a própria Silvia falou, se eu consigo, né, um incentivo parecido com esse, que a gente também vai falar hoje sobre os programas de incentivo para a indústria química, né? Mas também você realizar o seu dever de casa, que é exatamente o que a Silvia está falando, eu vou gerar minha documentação, eu vou controlar o meu processo, vou entender melhor qual é o meu processo para estar apto para a oportunidade, a gente consegue ir aos poucos reduzindo essa ociosidade que ela é alarmante, eu preciso dela, né? Então tem um conjunto muito grande. E eu participo, né, via o Conselho Federal de Química, né, eu acabei esquecendo de mencionar, eu sou atualmente conselheiro do Conselho Federal de Química, que congrega 21 conselhos regionais, né, nos 27 estados da federação.
alguns deles, né, conselhos, acabam abarcando mais de um estado, mas são 21, e lá no Conselho Federal de Química a gente também olha para algumas dessas questões. Tá? Hoje, o conselho presidido pelo presidente José de Ribamar Oliveira Filho, ele tem essa sensibilidade. Até porque o nosso conselho, né, uma das missões e a visão geral, né, eu vou usar o termo agora entre aspas, cliente, é a sociedade. Perfeito. O meu produto vai para a sociedade. Então, o meu cliente é a sociedade. Lógico, a nossa ferramenta somos os químicos, né? Nós, profissionais da área da química, as indústrias químicas que fazem essas transformações com substâncias químicas, e esse produto tem que chegar para a sociedade com qualidade e com segurança. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, né, o conselho, né, nós somos cerca de 42 conselheiros efetivos ou suplentes, a gente começa a trabalhar nas diversas comissões e comitês que existem lá no Conselho Federal de Química, a gente, lá no ponto final, a nossa missão final é levar para essa sociedade um produto seguro, um produto eficaz e um produto de qualidade. Então, se eu tenho agora, né, a indústria química, ela com essa ociosidade, ela correndo algum risco, participando de 11% do PIB, eu preciso pensar nisso, Silvia. Eu preciso voltar para dentro dessa indústria e ajudar de alguma forma, né? Eu mencionei, nós somos 40 e poucos conselheiros. Ali nós temos geniais de academia de ciências, imortais da academia de ciências, tá? Doutora Fátima Lipo, doutora Tereza Neuma, né? Doutor Ribeiro, são imortais de academia de ciências das suas regiões. Então, olha só, uma cabeça pensante brilhante aqui no país. Temos empresário, tá? O doutor Newton Batastini, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma indústria de produção, leva produto. Então já tem essa visão. Então, olha, nós temos cabeças pensantes, raciocínio com o fundamento, com a ferramenta química, e ali dentro alguém que já trabalha com a parte toda de empresariado. Ele consegue enxergar, eu vou transformar, vou modificar, vou otimizar diversos blocos pequenos de substância num produto de consumo. Então, ali, esse papel que a gente está tendo agora é de tentar enxergar e como que a gente vai ajudar junto com a Silvia. Nós nos conhecemos num workshop muito interessante no ano passado. Como que a gente vai auxiliar, como que esse sistema CFQ, com todos os CRQs dos estados, vamos conseguir contribuir para reduzir essa ociosidade. E eu vou dar mais um dado que também não é muito bom para nós, né? Nós não temos jovens que enxerguem, que tenham interesse agora por essa própria profissão. Então a gente está tendo que voltar e provocar. O que é química, Laís? É tudo, é tudo. É importante, é interessante, é mágico, é abstrato. Ué, eu consigo produzir uma caneta. Então você está colocando na prática o seu produto, né? Lógico que você tem períodos diferentes, que você tem profissionais ou carreiras que atraem mais o jovem, né? Então, talvez a química, por enquanto, né, a gente tem um trabalho muito interessante lá de dizer que química também é saúde, nós somos profissionais da área da saúde, mas a química não polui, não. Tá? Algum problema que ocorre, algum desvio é que vai ter um resultado cujo o produto tenha algum tipo de impacto, até impacto ambiental. Mas eu consigo cuidar. Então, se eu tenho sustentabilidade, a Silvia fala bastante sobre isso, se eu tenho um processo muito bem amarrado, muito bem pensado, até isso a gente vai conseguir mudar um pouco. E aí eu me interesso, eu consigo ter outros profissionais que vêm aqui geniais que eu citei anteriormente, para, olha, eu tenho um insumo, eu tenho uma rota, eu tenho uma linha que eu posso otimizar e eu consigo substituir aquele que está sendo importado. Eu consigo, com essa otimização agora do processo, reduzir custos, aumentar a velocidade de produção, escala de produção. Aí, aos poucos, eu vou substituindo. Por que eu estou importando? Por que eu estou trazendo? Por que a balança está tão negativa? Sim. Então tem caminho. A gente precisa exercitar. Vamos pensar num grupo aqui, né?
4 colegas com experiências diferentes, com visões diferentes. Vamos botar todo mundo na mesa o tempo todo, inclusive, né, os nossos colegas que são responsáveis pelas políticas públicas, e vamos andando, né? Vamos aos poucos, vamos testando. Vai dar certo sempre, Silvia? Da primeira vez? Não sei, talvez não, mas eu não posso parar. Não é isso? Eu acho que tem uma vocação muito grande, né, de dar certo essa interlocução, porque eu acho que o grande problema hoje, não só da engenharia, não só da engenharia química, não só da indústria, é o problema da comunicação, né? Então, quando a gente entende o problema, prioriza e trabalha dentro de uma comunicação bem ajustada, não tem como dar errado, né? Só queria abrir um parênteses que o processo produtivo, né, industrial, ele não tem que ser poluente, né? Então, justamente, a engenharia deve tratar esse processo para que ele seja usando os recursos adequados, a matriz energética adequada, ajustando tudo isso, né, dentro de uma energia circular, sendo responsável pelo processo de aquisição da matéria-prima até o descarte dos resíduos, né, que são produzidos, que são gerados nesse processo produtivo. Não há que se pensar em contaminação, em geração de poluente, né? Então, a atividade responsável, né, ela, às vezes você importar, você está sendo menos responsável do que você produzir adequadamente no seu país, né? Mas fecha parênteses aí, só para incentivar a garotada a fazer engenharia química. Um ponto que o Birassi tocou, até provocado pela pergunta da Laís, que foi referente ao déficit de balança comercial, né? A produção nacional de insumos, né? A Silvia agora fala, muitas vezes você compra, né? O Birassi tocou nesse ponto. A gente já auxiliou centenas de indústrias químicas, né, em injeção de incentivos para projetos de inovação. E uma coisa que eu percebo hoje, que tem se amadurecido, a gente tem ótimos incentivos, inclusive não setoriais, não apenas para a indústria química, né, mas para a indústria em geral. E são incentivos fiscais, incentivos financeiros, né, linhas de financiamento público, principalmente oriundas da FINEP, mas a gente tem também incentivos cujo propósito principal é compartilhar know-how, né? A gente tem um ecossistema Embrapi. Então, quando a gente olha para esse cenário de políticas públicas e a gente vê que existe o déficit da balança comercial, pensando na indústria química, só que ao mesmo tempo a gente tem um ecossistema que fornece know-how, que poderia ser utilizado, que pode ser utilizado para homologar fornecedores locais de um insumo que eventualmente é importado atualmente, desenvolver localmente insumos não produzidos ainda. Eu queria escutar o comentário de vocês, né? O que falta para a gente intensificar a utilização desse ecossistema e passar a produzir nacionalmente alguns insumos que hoje a gente não produz? Pergunta para os especialistas. Maturidade, né? Maturidade nas relações, na visão, nessa governança da cadeia. Não dá tempo, né? Esses dias eu vou mencionar aqui um amigo que alçou a diretoria Latam de uma companhia química. Ele disse assim, olha, é muito, né, desafiador, porque além de a gente entregar resultado, agora a gente também tem que ser sustentável, né? Não dá tempo para fazer tudo isso, né? Com os recursos que a gente tem. Dá tempo, é preciso ter tempo. Então, olhar para essa cadeia, buscar a academia, né? O conhecimento translacional é um negócio importantíssimo. Aplicar aquilo que já foi testado, que está sendo avaliado sobre outra perspectiva. Olhar para o mercado de consumo, né? O que vai ser perenizado, quais são as tendências e cruzar tudo isso, né? É importante esse exercício. Então, eu imagino que comunicação, maturidade, conhecer o seu ativo são passos importantes para que você, sabendo o que você tem, consiga se direcionar melhor para onde você vai, né? O que você acha, Birassi? Não, eu acho maravilhoso. Você me entregou um monte de gancho, né? Mas o primeiro deles, e mais uma vez, pessoal, vou falar que o papel do Conselho Federal de Química é maravilhoso nesse sentido, comunicação. Silvia, João, Laís, você acha que é fácil um cientista conversar com a indústria e conversar com o órgão regulador? Não é.
São vocabulários diferentes, expectativas diferentes, necessidades diferentes. Então, João, nós temos uma matriz, né, natural absurdamente grande. Absurdamente grande. Biomassa, maravilhosa. Cientistas que trabalham com essa biomassa, vários, tá? De novo, no meu pequeno núcleo lá do conselho, eu consigo citar uns 10 que trabalham com biomassa, com projetos maravilhosos, patentes, tá? Pesquisadores universitários, né? E aguardando e projetando, né, fertilizantes, né? De novo, vou citar o imortal Ribeiro, que desenvolveu o fertilizante que entrega nitrogênio não inorgânico, né, com uma matriz linkado numa base orgânica, ou seja, ele é mais fixo no ambiente, então ele gera um resultado melhor. E como é que eu faço? Se esses grupos, estou generalizando, hein, pessoal, claro, ele não se conversa muito bem, não se entende muito bem, claro, inclusive por essas expectativas. Como que eu contrato um centro de pesquisa universitário para desenvolver um produto? O que eu preciso passar para ele, né? Será, Silvia, que o pesquisador ele vai na indústria para entender a linha que a indústria tem? Linha produtiva, porque depois eu tenho que ter aumento de escala. Eu desenvolvi uma série de moléculas no laboratório, na bancada, mas eu desenvolvi com reagentes, com catalisadores, com situações que eu nem sei, porque eu não testei, se eu consigo aumentar essa escala. Tá? Às vezes, o que eu consigo fazer na bancada, com rendimento ótimo, que eu publico em revista científica, mas quando eu vou tentar levar agora para a prática industrial, o custo fica proibitivo. Ou o risco de produção ou torna proibitivo. Mas isso é o fim da linha? Claro que não. Aí, de novo, a comunicação, Laís. Eu preciso agora de ter um contato próximo e frequente entre, no mínimo, esses dois atores. O que está desenvolvendo e o que vai aumentar a escala daquele processo de desenvolvimento científico. Temos isso aqui no Brasil? Demais. E a gente conversou já também em outras oportunidades, Silvia. Talvez eu tenha uma empresa, né, de pequeno e de médio porte, que eu não tenho um grupo de pesquisadores desenvolvedores de substâncias, de moléculas, de insumos que são interessantes. Não tenho. Esse profissional, ele tem um custo. Tá? Esse profissional, quando ele está dentro do centro de pesquisa universitário, ele não vai sair dali. Ele não vai substituir. De novo, generalizando, eu tenho exemplos de colegas que saíram, né? Mas são poucos. Agora, eu consigo, por meio de um incentivo, né, seja interno, seja da própria empresa, ou seja externo, eu consigo contratar esse centro de pesquisa, ou pesquisador, ou profissional, para desenvolver um determinado produto, uma determinada molécula. Eu consigo, as universidades têm uma série de fundações, uma série de institutos de inovação que eu consigo agora. Eu tenho uma linha ociosa, Silvia. Quanto, Laís? 40%? 64% de produção, então quase 40%. Quase 40% ocioso. Então eu tenho linha ali esperando essa invenção. Esperando. Tá? Ansiosa, aguardando ansiosa, eu estou chegar. parado aqui, eu preciso produzir, e o empresário também, só que ele não consegue, de novo, buscar, né, trazer um profissional desse e internalizar, colocar ele dentro da empresa. Então, um caminho muito interessante, comunicando, entendendo eles, ou Silvia, sendo interlocutores, João. Interlocutor, você vai lá, explica, olha, eu tenho uma linha de fomento que alcança produto natural, saúde, energia, bem-estar, meio ambiente. Eu só preciso do tema. Coloca um tema para um pesquisador. Coloca esse tema para esse empresário, Silva, que tem uma linha ali ociosa, mas, de novo, né, João? Ociosa, porém ansiosa
para estar produzindo novamente. Esse cara vai customizar um produto e vai exercitar junto com esse industrial o que ele pode substituir de caminho, de intermediários, para que essa linha volte a ser produtiva. Aí, né, a gente vai criando soluções e que bom, a gente vai esbarrando em outros desafios. Um deles é, Silvia, qual molécula? Eu consigo priorizar? Tem vários exercícios, né? Se a gente pensar, o governo acabou de incentivar algumas moléculas especiais, várias empresas apresentaram seus projetos, alguns deles foram agraciados com recurso. Então, vamos aumentar, vamos pensar nisso, vamos gerar mais recursos, vamos nos apresentar como grupos que podem aproximar agora o recurso de uma indústria, de uma linha, e de um pesquisador, de um desenvolvedor, para criar moléculas. Silvia, Laís, João, eu trabalhei de petróleo a perfume. Bastante ampla a gama aqui. Tá? E o que tem em comum, Laís? Química. Transformação química. É difícil? Olha, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas não é impossível e, de novo, apresenta um alvo, apresenta o que eu tenho à disposição para poder trabalhar. E, João, apresenta recurso, né? Exatamente. Até um ponto, acho que é bem interessante, no aspecto do que vocês trouxeram sobre os talentos, essa dificuldade das indústrias e quais são as propostas, pensando para o futuro, que a gente pode realmente otimizar para chegar em um cenário saudável de crescimento, né, e de evolução da indústria química. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa bastante interessante sobre o momento que a gente está vivendo no mundo de fato, né? Então, a gente está num cenário em que a Europa está passando por uma crise muito grande quando a gente olha a indústria química, e os Estados Unidos, por pouco, não chegou nesse cenário justamente por conta dos incentivos e recursos para facilitar o acesso, né, às matérias-primas internas. Então, nesse aspecto, acho que uma coisa que nós temos responsabilidade, inclusive como consultoria, né, o FAI Group como uma consultoria, é divulgar para o mercado os incentivos que eles existem. Porque, por exemplo, a Lei do Bem, né, que traz uma opção ali de uma redução da carga tributária atrelada à inovação tecnológica, é pouquíssimo explorado. Então, nós temos muitas empresas que estariam no perfil e que hoje não utilizam o benefício. Então, assim, acho que das responsabilidades, elas começam também de dentro, né? Nós somos os responsáveis para fazer tudo isso acontecer. E eu acho que nesse aspecto, pensando até nos desafios e que você mencionou, Silvia, uma preocupação é que geralmente quando a gente está trazendo esses produtos de fora, então os produtos importados, eles de fato, de forma muito macro, não possuem uma origem sustentável, né? Então a gente já começa também falando de, além de um desafio econômico, também existe um desafio com relação ao meio ambiente, né? E os impactos que isso traz para a nossa sociedade como um todo, que foi o ponto que o Biracir mencionou, que são os nossos clientes principais, né? E pensando nesses desafios, como que vocês visualizam que as empresas e até o mercado como um todo, né, da indústria química, podem superar com ações práticas de dentro, né? Então, a gente já falou aqui sobre, por exemplo, possíveis incentivos fiscais, as práticas de comunicação, né, e de produção, mas para além disso, como que vocês entendem que essa indústria ela pode engajar os profissionais internos, né, e também os fornecedores e clientes a darem continuidade a todo esse aspecto de evolução da indústria química que tanto a gente está trazendo por aqui? Puxa vida, eu acredito que participar de fóruns que não são... Eu percebo que a indústria, ela sempre está ali, setada em eventos e programas que são próprios daquela cadeia ou daquele segmento, né? Eu me lembro que... agora não me lembro o ano, nós fizemos um evento de eficiência energética que a gente reuniu a indústria de bebida, a indústria alimentícia, a indústria química, e a gente trouxe a Petrobras para falar sobre um projeto de eficiência energética. Que maravilha! E aí, qual é a conexão? Eu falei toda. São coisas que a gente pode, né, trazer experiências diferentes, e foi muito bom, de fato. Tá? A gente até repetiu depois no Ciesp local lá de Sorocaba, e foi... a repercussão foi muito boa, mas
voltando para a sua pergunta, né, se autoconhecer, conhecer o que se tem dentro do seu parque industrial é muito importante, né, e entender, ter uma boa comunicação interna entre os diversos departamentos é outra coisa fundamental, que é o que eu assisto todo dia. Então, a área de produção, né, não fala com a área do planejamento estratégico, que não fala com a área de qualidade, que não fala com a área de manutenção. Não por isso não é uma questão de oposição, mas assim, é tempo mesmo, né? E essa falta de diálogo interno, às vezes, não permite que a indústria, que essa planta, ela tenha, né, uma interação. São poucas as indústrias hoje que têm esse diálogo bem realizado. Isso é uma dificuldade que pode ser internamente tratada, né? Um outro ponto que eu acho importante é sempre estar avaliando os seus processos. A análise de risco do processo, ela não é comum, né, em vários clientes. Então, é importante entender o que eu tenho, quais são os riscos, porque todo mundo fala em risco, é outro ponto. Mas ninguém fala em oportunidade. Perfeito. Né? Assim, então, quais são a avaliação de oportunidades contínua desse processo? Falando com as diversas áreas, né? E aí, dentro do próprio time, podem surgir ideias de como você melhora a qualidade de uma matéria-prima, aproveita melhor uma perda que está acontecendo em linha, né? Sem grandes investimentos, né? Às vezes aproveitando incentivos que são muito fáceis de você obter, e isso pode traduzir, inclusive, numa implementação de zero custo, né? Verdade. Sim. Isso é uma coisa. E, por último, eu acho que a interlocução com esses lugares diferentes, né? Então, a gente vê a iniciativa do Birassi, a iniciativa do nosso grande amigo Norberto, da Abkif, que tenta juntar as pessoas, né, para discutirem sobre as diversas nuances, dificuldades do setor. O IPT, que agora, né, com o IPT Open, está com uma iniciativa de trazer a indústria para dentro de um polo de plantas piloto, iniciativas piloto, e exercitar como é que se pode fazer. Eu acho que essas interações, elas enriquecem o diálogo, aproximam as necessidades, criam soluções, né, que podem ser colaborativamente usadas. Aliás, colaboração é uma palavra fundamental. A gente precisa se colaborar, né, para que a gente possa aplicar o que é possível e extrair desse ativo que já existe, gente. Esse ativo já está aí. Se está ocioso é porque a gente pode usar, né, e aprimorar, né, esses números e esse desempenho que hoje é necessário. Maravilha. Antes do Birassi fazer o complemento aí, né, vi que ele já estava anotando, um ponto que você fala, Silvia, sobre essa comunicação entre áreas, né, a gente observa que quando nós entramos em uma empresa, né, o grau de maturidade e de olhar gerencial sobre essas possibilidades, ele está em um patamar. E a partir do momento em que a gente começa a trabalhar e aculturar, e a gente consegue deixar claro que mecanismos de fomento à inovação são mecanismos, acima de tudo, de planejamento, esse diálogo ele ocorre de maneira mais fluida e mais objetiva. Por quê? Quando você tem um funil de projetos, né, e você observa isso no seu dia a dia, o Birassi também, a Laís, priorizar é algo que leva em consideração N fatores, mas especialmente custo, né? Custo, se não está ali se não for o primeiro, está entre os 2 ou 3 primeiros, né? E quando você tem um mecanismo de incentivo, e até mais de um, quando você tem a possibilidade de conjugar incentivos, né, por uma linha da FINEP, a Lei do Bem, know-how fornecido pelo Embrapi, acontece o seguinte: você pode acelerar, né, você pode diminuir risco e possibilitar que projetos que estão sendo feitos internamente, né, tenham uma taxa de sucesso maior ou mais, que é o principal, que é o que eu mais gosto de observar, que é o seguinte: você pode viabilizar um projeto que sequer saiu da fase de cogitação. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei numa empresa
Eu sou do interior do Rio, é uma bacia leiteira muito grande, né? Então a gente tem grandes laticínios. E eu realizando o projeto em um laticínio, conversando com o diretor da empresa sobre projetos que a gente poderia, né, atuar, mas fui sem grandes pretensões, não desmerecendo o laticínio, mas por ser um laticínio local, e ele puxou da gaveta um esboço para refino de proteína até chegar no whey protein, né? Na proteína, whey protein é o nome comercial, né? Eu não me recordo o nome, acredito que o Biraci ou a Silvia vão recordar, mas dessa proteína que é hiper refinada, né? Eu falei, caramba, aqui na minha cidade, né, interior do Rio de Janeiro, Valença, alguém esboçou um projeto para esse tipo de refino de proteína, porque na época, se eu não me engano, sequer era produzido no Brasil ou tinha uma ou duas plantas, era algo assim. Então, entender esses incentivos como um mecanismo de planejamento vai muito em linha para superar esses desafios que você falou, Silvia. O Biraci? Você fica falando, você e Silvia, eu tenho 3 dias de conversa aqui. Maravilha. Só que a gente vai ter que pedir para prorrogar um pouco, Pois né? é. Silvia, conversar. Não conversar é uma cultura. E conversar a gente não conhece a fábrica. A gente conhece o Brasil? Os vários Brasis. Pois é, você foi encontrar lá em Valença uma unidade produtiva maravilhosa. Então, eu vou dizer para você que eu estou também envolvido em projetos muito interessantes, dando suporte a projetos muito interessantes, e um deles está lá em Pato Branco, lá embaixo. Tá? Paraná, que é a G Biopark, uma incubadora maravilhosa, desenvolvida por um empresário e por um pesquisador. E já tem 4 startups lá, a gente vai lá conversar, fomos convidados, né? Fomos eu e um colega que trabalha, por acaso, no próprio comitê, que eu nem falei do comitê que eu coordeno, né? Mas é também uma sumidade em desenvolvimento, uma cabeça também que não para de jeito nenhum, Luiz Miguel Scrobat Júnior. E hoje ele trabalha com ozônio, né? Desenvolveu uma forma de apresentar o ozônio muito interessante, uma startup que está crescendo. E a gente vai lá conversar sobre biomassa, né? Depois eu aprofundo um pouco mais do que é o projeto, mas existe ali. Tá? Então essa startup, ela está desenvolvendo, as que estão lá, até onde eu entendi, eu ainda não fui fazer visita, elas estão desenvolvendo para uma empresa, uma linha que está ociosa, absorver esse projeto, essa invenção que está sendo feita lá. Tá? Conversar, conhecer a sua unidade produtiva, o seu grupo, o potencial do seu grupo interno já pode ajudar, né, Silvia? Uhum. Tá? Nas fábricas que eu participei, eu fui conhecer tudo que estava acontecendo lá. Da chegada de matéria-prima, processo de transformação. Eu era nessas 2 grandes, né, indústria farmacêutica, de controle da qualidade, mas eu queria saber o que estava acontecendo. Até porque quando eu entrei lá, eu já tinha passado por quase toda a cadeia científica. Eu já estava no último ano do meu doutorado, de transformação pequenininha. Aí eu fui ver uma transformação grande, gerar lote, produção em alta escala. E quando eu penso nisso, né, conversar, entender, pegar uma molécula, e se eu conheço as linhas que estão ociosas, eu consigo imaginar onde é que essa molécula se encaixa ali, é importantíssimo. Aí eu lembro imediatamente de 2 geniais aqui do Brasil, né? Nelson Claro, hoje está na Nortec Química, e o Edson Lima, que está lá na Cristália. E lembro imediatamente de outros 2 geniais que conseguem enxergar uma molécula pequenininha e aumentar a escala, que é o Vlamir Braga, está em Campinas, genial. E Laurimício, que esteve lá no evento com a gente e que eu citei lá, que a gente tem aqui no Brasil
quem possa desenvolver, e que enxergam também esse aumento de escala. Então, eu estou dando o meu pequeno núcleo. Agora, imagina no Brasil inteiro. Eu posso resgatar outros aqui. No próprio conselho, aí vou trazer de novo, né? Eu citei aqui um dos ídolos empresariais, né? Que é o Newton Batastini. Ele tem uma linha parada, ociosa também. E já conversou com a gente. Poxa, porque como eu sou de produto natural, o que a gente pode fazer? Quem pode fazer? Ele trabalhava com terpeno. Está lá a linha. Por quê? Porque ele deu prioridade para outra parte, outra empresa, outra indústria que ele tem desenvolvendo. Então, vamos colocar, vamos pensar. Eu já pensei em um monte de coisa, mas eu também não consigo parar, né? Lembra que eu falei que eu fico pensando, né? Temos um projeto agora para ser desenvolvido lá na Universidade de Brasília, como até eu provoquei 2 cientistas lá, Fernanda Vasconcelos e Ana Cristi, para a gente desenvolver uma fábrica escola, né? Olha como é que é a cultura, né? Que o próprio conselho, o próprio sistema CFQ-CRQ está me levando, está me provocando, né? Eu preciso trazer o jovem, né? Eu preciso motivar ele a fazer química, ou ele entender o que é, onde que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. Então, nada mais legal que eu montar uma fábrica escola dentro de uma universidade. E conversando com essas 2 pesquisadoras, professoras lá fantásticas, elas acharam muito interessante, já conversaram com a reitoria. Semana que vem a gente vai conversar mais um pouquinho sobre como que a gente pode desenvolver isso ali dentro, né? Então, dentro de um ambiente extremamente científico e radiando ideias e vontade de produzir, de projetar, ali talvez não saia uma linha de produção, ali talvez saia um projeto que uma linha de produção, talvez até lá do Newton, que está parada lá, um processo de extração para óleos mais leves, né, esterpenoides, ele colocar para funcionar, olha ali. Então, vamos olhar para dentro, né, também, vamos entender onde é que estão esses 40%. O que tem? Qual é a condição, Silvia, que eu tenho agora de uma linha? Porque o teu trabalho vai ser ir lá, olhar, ajustar, otimizar e deixar pronto para talvez, João, uma ideia dessa que saia para um grupo qualquer, que ele vá assumir uma linha dessa junto com o próprio empresário, colocar para funcionar. Se está parado, se está ocioso, de novo, né, pessoal? Olha, eu preciso de recursos, eu tenho fonte de recursos, né? Tenho quem possa me ajudar a buscar, porque eu também eu não sou multitarefa, né? O que eu estou querendo dizer é quem está desenvolvendo um projeto desse, né? Multitarefa para entender o que está acontecendo lá de fora, para entender, né, como que esse órgão de fomento seja público, eu não sei se depois vocês até me explicam melhor, privado também. Perfeito. Né, um investidor privado, o que ele pode fazer? Eu não consigo conversar com ele, eu consigo conversar com vocês. Agora, com esse órgão de fomento, entender como gerar um documento, como apresentar o meu projeto. Meu projeto, talvez ele é rude para uma leitura de quem não conhece, né? Aí, comunicação, vou voar aqui, hein, Silvia? Eu fui treinado para isso. Olha de novo o que é esse papel fantástico, né? Se eu exagerar muito falando do meu conselho, vocês podem... Mas o papel do meu conselho, nós somos treinados lá para comunicar química. A gente passa por alguns treinamentos, né? E eu converso muito hoje ainda com a nossa chefe da comunicação, que é a jornalista Jordana Saldanha. Hoje ela está numa das associações, a BIPLA, com certeza vai fazer um trabalho muito bacana lá, tá, de produtos de limpeza, mas ela explicava para a gente, não vai adiantar, se você não conseguir comunicar, se você usar muito de jargões químicos, de palavras muito técnicas, do campo científico, a indústria não vai entender, a agência reguladora não vai entender. E eu preciso que os dois entendam. Para eu colocar uma linha dessa para funcionar, dentro da indústria, ali eu estou dentro da minha bolha, todo mundo se fala. E do lado de fora?
eu penso o seguinte, Biracir, só botando um pouco, né, os assuntos aqui na mesa, eu acho que não existe nada sem interesse econômico vinculado. Não. Tudo nasce do perfeito. interesse econômico. Né? Então, assim, pode ser super viável, vocês acham uma viabilidade sensacional, linhas de incentivo, a linha pode estar apta, pronta, estudada, mas se não há interesse econômico, a gente não consegue carregar o projeto para frente, né? Mesmo que haja articulação, interlocução e comunicação, então, partindo do pressuposto que a gente tem, né, e essa sinalização é muito importante, o que a gente precisa produzir aqui, né, quais são os mercados que a gente precisa atender. Então, isso conversar, são questões que estão atinentes à política pública, né, precisam estar colocadas nesse ambiente. Então, a primeira interlocução é com isso, né, o que a gente precisa produzir. Esse interesse industrial tem que estar conectado com isso, né? Com uma visão do agora e do amanhã e o depois de amanhã. Então, só vamos colocar esse para mim, né? Senão a gente fala, ai, quanta coisa boa que a gente tem para fazer. Feito isso, é preciso que haja uma interlocução entre a academia e a indústria para entender o que é possível fazer. Hidrogênio, sensacional, né? A gente vai falar de energia circular, super responsável, mas até onde é possível fazer isso, né? Porque para você operar dentro de uma matriz, você tem que testar, você tem que fazer cálculos, tem que fazer balanço, enfim. Então, a academia nos ajuda, né, a abrir o leque das possibilidades técnicas, né? Então, se você tem interesse econômico, você já sabe qual é a molécula, quais são os produtos que precisam ser produzidos. Você sabe qual é o leque técnico que você pode usar. Aí a aplicação, que é onde a gente entra, como é que a gente usa o que existe hoje de tecnologia, de sistema, para melhor conversar com aquilo? Eu só vou fazer um parênteses da indústria 4.0, né? Olha, a aplicação tecnológica é muito customizada, depende muito da cultura do cliente, do ambiente, de como né? Se é no Nordeste, se é no Sul. Então, assim, é uma série de coisas que precisam ser aplicadas. A engenharia se aplica dentro de um ambiente e de uma conta que se tem ali. Aí a chance de sucesso é muito alta e a chance da ociosidade cai por terra. Né? A ociosidade, E, lógico, tudo isso vinculado a uma orientação de como isso pode ser matematizado, como isso pode ser tratado fiscalmente dentro da empresa, que é custo, onde se aloca isso, né? Então, esses players têm que estar conversando de uma forma, né? Tem que ser uma colaboração para esse projeto dar certo, mas eu acho que tem que passar por essas etapas, né? Só voltando um pouquinho no que você falou, a gente entra às vezes na indústria, a gente vê um monte de oportunidade, né? Aí a gente vai fazer lá a matriz de interesse e tem coisas que a gente acha lindo, né? Porque vai dar uma baita de uma produção. Aí você vai lá João, isso não tem incentivo nenhum, inviabilizou, né? Então, essa avaliação conjunta do que é viável, porque sobretudo, ninguém vai partir para um projeto que seja inviável. Precisa ser conjunta. Sim. Perfeito. E um ponto que eu falo, Silvia, é que a inovação tecnológica ela é maravilhosa, né? Então, ideias criativas, elas sempre estão surgindo. Mas, para mais que isso, a empresa ela precisa ter a paciência do aculturamento, porque, de fato, os desafios, eles estão presentes, né? E também ter uma resiliência. Acho que, mais do que tudo, uma resiliência. Olha, muitas das ideias excelentes que a gente implementou nasceram da própria operação do sistema. Maravilha. Né? Quem conhece o que tem, conhece as oportunidades do que se tem, né? Então, a inovação, ela é um negócio, assim, gigantescamente maravilhoso e a gente hoje trata a inovação como uma coisa extremamente... mas não, ela é aplicável a todo momento, Sim. né? Perfeito. Só tem que entender como é que a gente projeta, como é que a gente traz a inovação dentro de um projeto e dentro de um custo. Tá? Mas, em linhas gerais, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa conectar essas partes todas, né? Para que ela funcione. Tá? Perfeito. E assim, até pensando no aspecto geral do que a gente está vivendo agora no Brasil, nós estamos falando muito sobre as políticas
da Nova Indústria Brasil, né, que vai trazer insumos e engajar mais as empresas para que elas inovem, e também o Presic, que nós falamos no início, que vem realmente como um programa especial para incentivar que essa inovação ela aconteça de uma forma mais sustentável, não só prática, né, pensando nas duas modalidades, que é realmente tornar mais acessível as matérias-primas que são internas, mas também pensar no aspecto da modernização mais sustentável. E aí, para a gente até finalizar aqui, que nós estamos próximos ao fim, gostaria de entender como que vocês visualizam essa mudança do que era o antigo REIC, né, para o próximo programa que nós teremos aí, que é o Presic, como que as empresas vão se beneficiar dessas mudanças que estão sendo previstas para chegar por aí? Olha, é desafiador. Se você pensar em REIC, se você pensar que ele quase acabou antes de nascer o Presic, né, por diversos motivos, inclusive, né, do nosso custo Brasil, né, de uma segurança que às vezes uma política de Estado acaba sendo confundida. Então, imaginar, né, que a indústria química, que ela é considerada, né, um dos pontos para você reconhecer um país como um país evoluído ou não, a gente abrir mão, a gente não buscar apoiar essa indústria, né? 11% do PIB, vamos repetir isso o tempo todo, Sim. 11% do PIB. Sim. Né? A indústria química ela conversa com diversos, né, cenários, né, ambientais, sustentabilidade, econômico. Então eu precisava, né, da manutenção ou de uma otimização do REIC, desse regime especial da indústria química, né, fazendo uso, né, de algum tipo de incentivo ou renúncia, né, fiscal. Mas para entender, para falar um pouco do Presic, no ano passado eu participei na Universidade Federal de Minas Gerais, né, do Congresso Brasileiro de Química, e tive que estudar um pouco mais, ouvir bastante os parlamentares, foi antes da aprovação, tá? E duas falas me marcaram muito. Lembra? Transição REIC para Presic. Que uma foi do presidente, né, da Bahia Invest e o outro do deputado Júlio Lopes. E que a química não conversa com a sociedade. Não tem aderência. Então, para uma aprovação de um Presic, de um regime desse, de um programa desse, que vai beneficiar muito a indústria e o país, né? Vai beneficiar a sociedade. A proporção é enorme, né? E tem uma discussão entre os responsáveis das políticas públicas e que a discussão, isso tá disponível, é público. Tá? A discussão ela vai ali. Gente, a química não conversa. Como que a gente vai aprovar isso? Como que eu vou buscar um regime agora, um programa que vai diretamente mexer nesses 40% ociosos? Como que eu vou fazer isso? O que eu preciso? Né? O benefício, Laís, ele é claro como todos os outros incentivos, como Nova Indústria Brasil, né? A Lei do Bem, que você citou, são todos muito importantes. Eu preciso efetivá-los, eu preciso mantê-los, tá? Acabou de criar também lá em Brasília uma nova frente parlamentar para a indústria farmacêutica e farmacêutica. Hoje o presidente é o astronauta Marcos Pontes, né? Mas na época da pandemia, um pouco no final da pandemia, já tinha sido criado um grupo de trabalho muito interessante como incentivo, né? Vamos colocar ele paralelo a Presic, ainda era o REIC na época, e que muda a roupagem, muda um pouco o nome, muda um pouco os grupos, e a gente está indo. Óbvio que eu tenho que ter essas ações, essas iniciativas, né? Louvável, vamos criar sim
uma frente parlamentar para pensar, para estudar. Mas ela tem que se manter. Eu não posso, daqui a pouco, mudar o rumo, ou mudar o nome, ou mudar o foco, né? A gente, lá em Brasília, né, na abertura do ano legislativo, ano passado, com a presença, né, do nosso amigo presidente da Abicif, Norberto Prestes, e do Andrei também, da Abifina, a gente estava falando, tivemos a presença do Jorge Costa, lá da Fundação Oswaldo Cruz, mostrando o cenário, moléculas e tudo mais, vários outros colegas, né, apresentando o que estava acontecendo, como que a gente poderia utilizar um recurso desse ou um incentivo desse para a própria indústria, e a gente parece que não consegue dar continuidade, Laís. Então, né, o Presic, ele é importante, ele está descrito, né, Silvia, talvez não esteja muito bem ainda regulamentado, né? Você tem um programa e a partir dele você começa a criar. Estamos já fazendo um estudo robusto sobre o tema, porque acho que o próprio episódio deixa isso claro, né? A gente dá uma atenção muito especial para a indústria química, tem muito espaço para projeto, né? Para inovação. Bom, não queria falar isso, mas estamos chegando ao fim, né? Acho que eu passo a palavra para você, Laís. Quer pedir para o pessoal dar um comentário final aí, claro, em 1 minuto, alguma coisa assim? Perfeito, pessoal. Bom, então, antes de tudo, agradeço a participação de vocês. Nossa conversa está muito interessante. Gostaria de prolongar mais 1 hora para a gente ficar falando aqui. Mas, de fato, assim, para a gente encerrar aqui, né, o nosso episódio, gostaria que vocês passassem uma mensagem final para as indústrias, para as empresas, para a gente não desanimar, né, porque a gente está só no começo dessa evolução. Mas desanimar jamais, né? Essa é a nossa missão, informar, trazer as oportunidades de melhoria. Eu vou fechar aqui, né, como empresária e cujo propósito é, né, melhorar esse parque e, consequentemente, melhorar as condições do país, pedir para vocês, né, produzirem material que cheguem às pequenas e médias empresas, né, porque as grandes estão supedaneadas aí pelas associações, aquela coisa toda, e ao meu amigo Birassi para trabalhar nas moléculas que são atinentes a essas indústrias, né, para que elas também se beneficiem dessas iniciativas que agora estão acontecendo. Não está muito claro ainda qual é o alcance do Presic, mas eu acredito que a gente pode, com uma certa ajuda, ampliar esse espectro, né, e a fazer com que várias indústrias químicas se aproveitem desse incentivo, além de outros que vocês podem ajudar elas a acessar, tá bem? Perfeito. Eu tenho conversado com alguns colegas com um termo muito bacana, né, exatamente como a Silvia mencionou, desanimar nunca. E eu falei com a presidente do comitê, né, de atividades técnicas, de estudos técnicos, né, a Inês, que eu sempre olho o copo meio cheio. Nunca penso dele meio vazio. Nunca. Então, eu sou positivista ao máximo, tá? E o que acontece, pessoal? Para finalizar, eu queria falar, né, do Comitê de Apoio à Cadeia Produtiva de Insumos Químicos, que foi criado logo depois do workshop da Abicif do ano passado, e que eu tenho um trabalho muito grande. Eu sou o coordenador, sou eu, e os membros é o Luiz Miguel Scrobucci Júnior e o João Quioca. A gente precisa, inclusive, de vocês, né? A Silva já é uma grande parceira, a gente já pensa bastante. Nós tivemos uma reunião no conselho aqui da 4ª Região, e as próximas eu vou convidar vocês, porque o papel de vocês é fundamental para catalisar tudo isso que a gente está conversando. Para a gente reduzir esses 40% de ociosidade, a gente precisa de recursos. E não é fácil de conseguir, não é fácil de pensar neles, então a gente precisa muito da ideia de vocês. E lá, né, no conselho, esse grupo grande de profissionais, de conselheiros, né, de novo capitaneado pelo nosso presidente José de Ribamar Oliveira. Para você ter uma ideia, lá na diretoria,
A gente tem lá como vice-presidente Rafael Almada, reitor do Instituto Federal, genial. O Wilson Botter, que eu sou, fã, pesquisador também, químico formado na Unicamp, agora membro lá do Conselho da 12ª Região. O Jonas Comin, que é da área ambiental, ou seja, a gente precisa muito dele, é diretor, tá? O Wilson Botter, ele é uma sumidade, né? E o Jonas ali, da área ambiental, a Tereza Neumann, uma diretora que é imortal, trabalha com a área de produtos naturais, tem projetos maravilhosos, né? Valquimar, Roberto. Então, e o responsável pela criação desse comitê foi o Everton, foi aquele que me levou lá, né? Na época do seminário, eu estava de cadeira de rodas, eu tinha sofrido um acidente. Então ele me levou e na volta ele foi pensando e falou, olha, vamos criar um comitê para a gente buscar de alguma forma estar próximo dos responsáveis de políticas públicas, porque de uma forma muito interessante também, o presidente da Frente Parlamentar para a Química é o deputado Afonso Mota, junto com o Presic, olha só. A gente tem o Instituto de Desenvolvimento da Química, que nós estamos participando, temos um grupo bacana lá, né? Hoje presidido pelo presidente do Conselho da 14ª Região, Gilson, e junto com o nosso chefe de Relações Institucionais e Governamentais, então, o Lanes, então a gente tenta fazer essa conexão e essa comunicação. Vai dar certo. Com certeza. A gente só não sabe quando, mas a gente está mexendo em todos os caminhos. E mesmo a gente estando hoje, né, um termo bacana químico, ainda em estado de alta entropia, a entropia é muito bom, porque move o universo. O importante é a resultante estar positiva. Então a gente vai conseguir. E, né, deixar, óbvio, o Conselho Federal e todos os regionais, o da 4ª Região que fica aqui em São Paulo, está ali no Oscar Freire, o presidente Heinz, o superintendente Wagner Contreira está ali sempre à disposição, e eu vou passar a chamar vocês para participar de tudo que a gente faz. Estamos à disposição. Queremos incentivar a indústria química. A gente compartilha dessa visão esperançosa de que tem mais oportunidade do que desafio. E, inclusive, para superar os desafios é por meio das oportunidades, né? Perfeito. Tem Presic vindo aí, já tem linhas de financiamento bem interessantes da FINEP, tem Lei do Bem, tem ecossistema Embrapi. A gente precisa levar isso para o debate. A gente precisa colocar isso dentro das empresas, para os principais stakeholders dialogarem e startarem todos esses projetos que vocês falaram, né? Temos cabeças pensantes, Brasil afora, então a gente está com todas as possibilidades postas, agora tem que agir, né? Energia. Exato. Perfeito, pessoal. Bom, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Novamente agradeço a participação de vocês. Foi muito positiva todas as nossas trocas aqui. Agradeço a todos que nos assistiram até o final e para ficar por dentro dos próximos conteúdos, clique em seguir aqui o nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada.